Hoje eu consigo tratar o problema do cliente na raiz em 4 sessões e consigo faturar mais também com isso, né? Por R$ 6.000. Ó, em menos de um mês, né? Me fala o seu nome, da onde que você fala, a sua cidade e o seu estado. Meu nome é Sandra Margarete e eu estou falando de Minas Gerais, da cidade de Vespasiano. Sandra, fala pra gente com o que você trabalha, qual que é a sua profissão? Hoje a minha profissão é terapia capilar, né? Eu trabalho com terapia capilar. Perfeito. Assim, ó, quais eram as suas maiores dificuldades como terapeuta que te impediam de ganhar bem e de viver das suas terapias? A minha maior dificuldade, na verdade, assim, eu entregava um bom resultado para o cliente, né? E eu estava buscando entregar um resultado que fosse melhor, né? Eu costumo dizer assim, ó, eu queria entregar um bom resultado, mas eu gostaria de entregar um resultado extraordinário. Eu estava ali tratando o cliente de uma forma, como que eu posso dizer? Eu estava tratando fora, né? Eu não estava tratando o cliente de dentro para fora, eu estava tratando fora. E aí eu tinha bons resultados, igual eu falei, né? Mas eu não tinha excelentes resultados. E isso eu acho que me impedia de conseguir mais clientes, de conseguir mais valores mesmo, né? Me conta uma história que marcou tua vida antes de você conhecer a interoterapia. Uma história que marcou a minha vida. Uhum. Na verdade, foi com uma cliente mesmo, que ela veio assim com um problema capilar, né? Que a gente resolvia e o problema retornava, e a gente resolvia e o problema retornava. Foi quando eu te encontrei lá no Instagram, né? Dando aquelas lives, e resolvi assistir as primeiras aulas, e eu falei assim, gente, isso é para mim, porque eu entendi que eu estava tratando o meu cliente de uma forma superficial, digamos assim, né? E aí eu entendi que eu teria, né, que eu teria, não, que eu deveria tratar esse cliente de dentro para fora e de fora para dentro. Foi por isso que eu achei bem interessante, né, as lives e resolvi, então, fazer esse curso. E como é que você me conheceu? Pelo Instagram, pelas suas lives no Instagram. Eu ia procurando alguma coisa que pudesse me ajudar a fazer esse tipo de tratamento, né? Um tratamento mais completo. E aí eu fui procurando, estudando, querendo saber o que eu poderia ajudar mais essa cliente, e de repente eu encontrei uma live sua lá no Instagram e eu resolvi assistir, e aí eu tô aqui hoje. Chegou a participar da jornada ou de algum evento gratuito meu? Sim, cheguei a participar das 3 aulas, né, que teve antes mesmo da abertura do curso. Eu cheguei a participar das 3 aulas, porque eu queria, falei assim, ó, é isso que eu quero, mas eu quero ver qual que é o planejamento desse curso de enteroterapia, né? Eu quero conhecer o que é a enteroterapia. E aí eu ingressei. Graças a Deus eu ingressei. Graças a Deus, ó. E dessas aulas gratuitas ali, o que mais te impactou? Você consegue lembrar? É falar de tratar o problema na raiz. Isso que me impactou, me chamou atenção, porque como eu estava com uma cliente que tinha esse problema, eu falei assim, gente, talvez o problema dela é a raiz, é tratar o intestino, é tratar esse problema de dentro para fora. Então isso me impactou, falei, não é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer, correr atrás, né, para poder dar um resultado melhor para os meus clientes. E assim, o que passava na tua cabeça que te impedia de entrar na formação em enteroterapia? Que me impedia? O que me Uhum. impedia, na verdade, ali no primeiro momento, era o financeiro mesmo, né? Eu falei assim, gente, será que eu vou dar conta de pagar o curso? Mas se a gente olhar por outro lado, assim,
a gente tem que investir no conhecimento, não tem jeito. Se a gente quer trabalhar nessa área, né, ou seja ela qual for, a gente tem que buscar conhecimento. Então, no primeiro momento, eu falei assim, gente, mas o curso financeiramente vai me apertar, mas no final das contas, eu falei, olha, vai me apertar até um certo ponto, mas eu preciso de fazer esse curso para melhorar também o meu entendimento, meu conhecimento daqui para frente. E aí, de repente, o que era barreira, né, foi caindo aos poucos, graças a Deus, de novo, né, tem que sempre agradecer mesmo. E aí, nós estamos aí, né, terminando já o curso, feliz. Ou seja, não estava sobrando, não estava caindo dinheiro do céu aí, não, né? Não estava caindo dinheiro do céu. Eu plantava árvores aqui no meu terreno, mas não nasci em árvores. Mas agora eu percebi que está tudo tranquilo, está tudo bem. Eu acho que foi um investimento que eu fiz, foi um dos melhores investimentos, né, que eu fiz de estudo, para complementar ainda mais os meus estudos. E eu vou falar, não tenho arrependimento nenhum. E assim, além do financeiro, tinha mais alguma coisa que te impedia? De fazer o curso? Não, era mesmo financeiro, assim. Perfeito. E assim, por que que você decidiu me dar um voto de confiança, mesmo estando apertadinho ali? O que assim, talvez deu um estalo? O que fez você falar assim, poxa, eu vou confiar nessa moça aí que está falando de tratar o problema do cliente na raiz? Então, como eu te falei, eu estava estudando, procurando coisas que pudessem me ajudar a trabalhar mais a terapia capilar. Estava buscando conhecimento, fiz vários cursos, mas quando eu comecei a assistir suas lives, eu entendi que era o que eu procurava mesmo, né? E eu vi ali verdade, né, nas suas palavras. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero. E, e é isso que eu vou fazer. Apesar de ter investido em alguns cursos antes, que valeu a pena, porque o conhecimento sempre vale a pena, né? Mas eu acho que muito mais valeu esse, né, de enteroterapia. E é isso que eu acho que você falou a verdade, né? Eu senti verdade nas suas palavras e confiei. E confiei e estou bem, né? Que agora nós conseguimos chegar onde que a gente está hoje, porque eu confiei, né? E qual que foi, assim, ó, o principal motivo que te levou a entrar na formação? O que você falou? Não, é por conta disso que eu preciso entrar. Então, alguns motivos, né? Porque, por exemplo, um dos motivos é esse, que eu queria melhorar o meu atendimento também, como terapeuta capilar, né? Mas também a questão de a gente ter um reconhecimento, de ter um instituto que a gente pode ali estar a todo momento tirando as dúvidas e falar com a pessoa, não, eu fiz o curso, mas o curso não é um qualquer curso que eu fiz, é um curso que tem um instituto ali que é responsável por nossa formação, é um curso que é reconhecido, né? E ainda por cima dá a gente essa garantia assim, de falar com o cliente. Não, o meu curso, eu tenho aqui um instituto que ele é responsável aqui pela minha formação, sabe? Então, isso me chamou bastante atenção também, que fez eu querer ainda mais o curso. E, assim, você já viveu o tratamento da enteroterapia e como é que foi para você? Vivi, o tratamento foi assim, top para mim, né? Porque a gente começa assim no início, fala assim, nossa, será que a gente vai conseguir chegar até o final, né? Porque tem até uma amiga nossa lá do curso que falou assim, olha, é uma semana de sacrifício para uma vida de benefícios, né? E aí, quando eu lembro quando ela tinha dito isso, eu falei assim, gente, é verdade. São 4 semanas que a gente vai estar ali vivendo o DAME, vivendo o processo, né? Que aí, porque quem não vive o processo não tem o que contar, né?
Então, quando eu iniciei lá o DAMI, que eu falei assim, nossa, eu preciso de conseguir. Algumas coisas eu achei fáceis, outras eu preciso de conseguir, tá difícil, e a gente foi superando ali cada momento, né? Para mim, foi ótimo, né? Porque esse sorriso, assim, não é um sorriso, né, falso, de graça, não. É um sorriso que eu cheguei até no final e tive vários benefícios. E inclusive, assim, tem clientes, eu sirvo hoje para o cliente de espelho, né? A pessoa olha para mim e fala, mudou alguma coisa. E mudou. Aí eu vou contar a história, né? Qual que foi a minha formação, o que me levou a essa mudança, e é por aí que o pessoal vai se interessando. E assim, você já começou a atender? Quanto tempo que você demorou para começar a atender, para começar a fechar clientes? Conta pra gente. Então, como eu já tenho alguns clientes na área de terapia capilar, eu já fui comentando assim, olha, eu estou fazendo um curso, eu estou buscando conhecimento para a gente melhorar aqui no atendimento, e aí eu começava a explicar o que era, o que é a enteroterapia, né, quais os objetivos da enteroterapia, o que a gente busca, né, com a enteroterapia. E aí as pessoas foram se interessando, assim, eu nem tinha, não estava nem na metade do DAMI, do meu processo, né, e eu já tinha cliente. E é isso que é interessante, né? Porque à medida que a gente vai mudando também, que o cliente vai percebendo, ele quer saber, ele quer aprofundar, né, nesse conhecimento mesmo. E aí, assim, eu nem precisei de ficar fazendo muita propaganda, mas eu era a própria propaganda. Eu sou, né? Eu sou a própria propaganda. E aí eu consegui já, né? Estou aí com 6 clientes. Eu tenho mais 2 esperando, que eu não quero assumir assim também um compromisso com todo mundo e não dar conta, né? Mas eu assumi aqui com 6 clientes e já tem mais 2 pessoas já aguardando, né? E eu creio que vai virar mais, porque o que eu acredito muito é porque a pessoa vai falando uma para a outra, né? Vai vendo os benefícios acontecendo e ela vai falando uma para a outra. Tanto que eu falei com 1 ou 2 e eu tenho 6 e tenho mais 2 esperando. E não é de propaganda, é um falando com o outro. Olha, eu fui lá, vai lá. E é muito bacana isso, muito legal. É maravilhoso, indicação é perfeito. É. Sandra, você consegue lembrar quanto tempo levou entre o momento que você se matriculou na formação para você fechar o seu primeiro cliente? No momento que eu matriculei, eu já comentava, eu já falava assim, olha, eu vou fazer um curso aí, antes mesmo de iniciar o meu processo DAMI lá, de viver, né? Então, eu já comentava assim com o meu cliente, olha, eu vou iniciar a fazer um curso na área de enteroterapia, e assim que eu tiver mais preparada, né, para atender, eu vou dando mais informações. E assim eu fui dando informações para os clientes à medida que eu fui caminhando no curso, eu fui dando informações. Então, assim, no início, antes mesmo de terminar o meu protocolo, eu já tinha cliente. O que isso aqui foi menos de um mês, né? Menos de um mês. Menos de um mês. Aí, o que acontece? Eu não tinha nem acertado com nenhum antes, porque eu falei assim, eu preciso de viver o protocolo para eu poder realmente falar com certeza, né, o meu cliente que vai valer a pena. Ou seja, se você quisesse, podia até ter começado a fechar cliente antes. Poderia ter começado na primeira semana, eu já poderia ter fechado o cliente. Como é que foi para você conseguir esses clientes? Foi fácil? Foi difícil? Qual foi o passo a passo que você seguiu aí para fechar esses clientes? Olha, eu acho que foi fácil. Por quê? Porque quando a gente dedica aos estudos, que a gente entende mesmo o que está acontecendo ali, né?
é fácil de conseguir o cliente. Porque da mesma forma que a gente passa lá pelo processo e começa a entender o processo, e a gente começa a conversar, né? Ter uma conversa com o cliente, e ele começa a se interessar, e a gente vai falando, a interoterapia é isso, o dummy é isso. E aí, para mim, foi super fácil conseguir cliente. Tanto que eu estou falando que eu não fiz nada assim grandioso, nenhuma propaganda grandiosa, não. Eu só comentei, falando o que é o DAMA, como é que pode ajudar nisso, pode ajudar naquilo. Foi super simples, super fácil. E o passo a passo é esse. Eu comentei com o cliente que eu estava fazendo um curso, que o curso, eu ia passar por um processo para eu poder ter certeza que esse curso ia me dar um resultado, e eu obtive o resultado e expliquei tudo para o cliente, do início o que era o DAMA, o que é o processo, e no final o que a gente vai ter desse processo, qual o resultado que a gente vai ter desse processo. É isso. Maravilhoso. Ó, você já tem algum cliente em andamento? E se você já tem, o que os clientes já estão falando do tratamento para você? Ó, tenho 2 em andamento. Um cliente, ele vai fazer depois, ele já até me pagou, mas ele vai fazer depois que está resolvendo algumas questões pessoais, né? Então, 2 clientes já estão em andamento, e o restante está comprando já os produtos, já me paga, todo mundo já me pagou já direitinho. E o primeiro que está fazendo tratamento, ele já me falou que a gente está fazendo de terapia capilar junto com a enteroterapia, né? Então, ele falou assim que já deu uma melhorada no couro cabeludo dele, porque ele sofria aí de uma seborreia, né? Ele falou que já deu uma melhorada no couro cabeludo. A outra cliente, ela tem problemas de menopausa, então, nessa primeira semana, ela falou que sentiu muita dor de cabeça, até porque eu expliquei para ela que na primeira semana, que ela vai, assim, fazendo um desmame ali do café, do glúten, ela ia sentir mesmo essa dor de cabeça. E aí ela falou assim, hoje eu já perguntei para ela como que ela está se sentindo, tá? Hoje ela falou que ela está muito bem. Então, assim, os 2 primeiros aí, tá correndo tranquilo. E eles já perceberam alguma melhora além da dermatite seborreica? Então, aí ainda não falaram assim qual que foi a melhora, não, sabe? Eu acompanho, todo dia eu pergunto como é que tem passado e tudo. Então, é isso, né? Uma melhorou lá a dor de cabeça que ela estava sentindo, esse aí melhorou um pouco a questão da seborreia no cabelo, e ainda a gente está caminhando. Perfeito. Assim, ó, tem alguma história que aconteceu enquanto você estava vivendo o DAMI ou depois aí da enteroterapia que te marcou e que você queira compartilhar com a gente? Então, quando eu estava vivendo DAMI, eu falei assim, vou viver o processo, vou melhorar muitas coisas, né? A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu não esperava que o DAMI fosse melhorar tanto a questão do melasma que eu tinha no rosto, porque o melasma, eu entendo que é uma inflamação, né? E essa inflamação, como que eu estava cuidando dessa inflamação? É igual eu estava cuidando dos clientes, era só superficial, era para fora, né? Do lado de fora que eu estava cuidando. E aí, a partir do momento que eu entendi que o melasma é uma inflamação, e eu comecei o protocolo DAMI, eu vi que o melasma foi melhorando, foi clareando, falei assim, tem alguma coisa diferente aqui, está clareando. Uma outra coisa também, o melasma melhorou assim, nossa, não sei nem falar 100%, eu acho que melhorou 100%, porque eu já tive clareamento de melasma, mas eu tinha efeito rebote. Eu tinha o clareamento, depois voltava, eu tinha o clareamento, de um certo tempo voltava, e agora com a enteroterapia, né, o processo, né, o DAMI, eu tive um clareamento, e aí agora nós vamos observar, né, como é que vai ser daqui para frente. E também, assim, eu perdi 4 quilos, né, sem fazer esforço nenhum,
melhorei a minha questão intestinal, que era bem ruim, era bastante constipada, melhorei a questão intestinal. Eu tinha, assim, um estufamento, assim, na região do abdômen, que eu pensava assim, meu Deus do céu, eu estou ficando com a barriga grande aqui, né? Mas depois que a gente foi passando pelo processo, gente, eu perdi medidas, eu perdi quilos, né? Eu emagreci 4 quilos. Tanto que eu acho que nós tínhamos conversado, eu falei, eu preciso de emagrecer 5 quilos, e eu emagreci 4, né? Muito interessante. E é isso, foi uma das coisas, né, que ocorreu comigo aí durante esse processo, foi isso, foi o clareamento do melasma, foi esse emagrecimento, né, que eu não esperava o emagrecimento, mas ocorreu, foi essa, perder medidas, né, perdi bastante medidas, e melhorou bastante o intestino, o sono, então, meu Deus, o sono, eu dormia, mas eu não dormia um sono profundo, aquele sono REM que a gente dormia, eu podia até dormir a noite toda, mas eu acordava cansada. Hoje não, eu durmo a noite toda e um sono reparador. Nossa, a minha felicidade também está nisso aí, porque eu durmo e acordo assim, descansada. E como é que tá nesse momento a questão da segurança em atender clientes? Você tá com segurança? Por que, se você tá com segurança, e por que você tá com essa segurança, se você tiver? Eu estou com segurança para atender. Muita segurança, porque eu dedico, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá num vídeo da aula e vou ver o vídeo de novo até eu começar a entender o que é. Então, assim, eu estou bastante tranquila em relação ao atendimento do DAMI e acho que é isso, né? Eu vejo lá, assim, no grupo também, quando eu tenho alguma dúvida, eu coloco lá no grupo do Facebook, os colegas ajudam, e por isso que eu estou, assim, sentindo essa segurança, porque eu sei onde que eu vou poder buscar apoio. Por isso que eu estou segura. Maravilhoso. E assim, ó, como que você se sentia com o faturamento e com os resultados que você tinha antes da interoterapia? Então, antes da interoterapia, eu tinha um faturamento bom, mas não um faturamento que eu gostaria de ter, né? Mas eu tinha um faturamento bom. Até porque a minha profissão hoje de esteticista e cosmetóloga não é a minha, eu já tive uma profissão antes, né? Então, dessa profissão anterior, eu tenho um salário que eu recebo. Mas eu, como esteticista, eu gostaria de ter um faturamento melhor, né? Tem um bom faturamento, mas eu gostaria de ter um faturamento melhor. Uhum. E aí... E resultado com os teus clientes? Como é que era essa satisfação tua? Você era satisfeita com o resultado que você apresentava para eles? Então, eu tinha um bom resultado, né? Mas eu não tinha um excelente resultado, um resultado extraordinário. E é isso que eu busco. Os meus clientes, assim, ninguém nunca reclamava porque tinha resultado. Eles conseguiam observar esse resultado, né? Não era resultado imediato, porque nenhum resultado é imediato, né? Mas tinha resultado, né? Tenho resultados, né? Eu tenho resultados. Só que eu queria mais, eu queria entregar mais, eu queria entregar melhor, né? E eu descobri que com a enteroterapia eu posso entregar melhor resultados. E que o problema não volte, né? Não, não volte. E assim, ó, hoje, com a interoterapia, quanto que você já conseguiu faturar? Então, eu já consegui 6 clientes pagos, né? Então, foram 6 mil reais. Mas o que que acontece? Porque eu cobro aquele valor de 997, né? Porque a gente também tem que valorizar o nosso conhecimento, nosso aprendizado, né? Porque a gente está buscando conhecimento. Então, eu cobro o valor de 997. Claro que tem alguns clientes que
me paga assim, um pouco mais, que porque vem buscar a enteroterapia, na verdade, vem buscar o tratamento capilar. E quando eu falo da enteroterapia, aí a gente acaba fazendo o tratamento integrado ali, né? E quanto que você cobrava do teu tratamento capilar antes da enteroterapia? Aí isso aí ia variar, porque se fosse uma alopecia areata, igual eu tinha postado até no grupo lá, né? De um rapaz que veio aqui me procurar. Se fosse uma alopecia areata, a gente cobrava em torno de R$ 150, 180 por sessão, né? E aí a sessão ia variar, 10 sessões, 5 sessões. Tem cliente que às vezes chega com o problema de uma seborreica, uma caspa, né? Uma psoríase, que o tratamento às vezes é menor, então o valor é menor. Uhum, perfeito. E assim, ó, hoje você consegue dizer que você trata o problema do teu cliente na raiz em 4 sessões e fez aí R$ 6.000 no mês? Sim, com certeza. Hoje eu consigo tratar o problema do cliente, né? Na raiz em 4 sessões, com a enteroterapia, e como se diz, eu consigo faturar mais também com isso, né? Maravilhoso. Desde que você começou a trabalhar com a enteroterapia, quanto tempo levou para você faturar esses R$ 6.000? Então, se eu fosse atender logo no início, eu já tinha faturado em menos de um mês, né? É igual você diz sempre à pessoa assim, olha, você consegue pagar o curso em 30 dias, e consegue mesmo, né? Então, assim, se eu fosse pegar o cliente logo no início, eu já tinha faturado esses 6.000 antes de inteirar um mês, antes de terminar o curso, eu já tinha faturado 6.000. E dentro desse tempo, em quanto tempo você conseguiu pagar a tua formação? Né? Já que a gente falou nessa questão dos 30 dias, quanto tempo você conseguiu pagar a tua formação? Ó, em menos de um mês, né? Menos de um mês eu consegui. Eu não tinha nem fechado o mês, eu já tinha conseguido pagar o curso da Crescimento endoterapia. mais rápido. Isso foi demais, foi rapidinho. E é muito interessante isso, né? É muito legal isso. Que eu acho que a pessoa investe. Perdão, pode falar. Eu acho que a gente não pode ter medo de investir, não. Porque quando eu investi aí um valor, né, pequeno, né? E inicialmente eu estava com medo de investir, me apertar, mas me apertou não. No final das contas, tá tudo bem, já paguei o curso. Já pagou quase 3 vezes o valor do curso. Quase 3 vezes o valor do curso. Maravilhosa. Então, vamos lá. E assim, como que você conseguiu pagar essa formação? Você precisou fazer coisas externas ou só com o que eu ensino dentro das mentorias, dentro da formação, você conseguiu esse valor, né, para pagar a formação e para faturar seus R$ 6.000? Como é que foi isso para você? Só dentro da formação eu consegui pagar o curso. Só dentro das informações da formação eu consegui. Não precisei buscar nada externo. E me fala assim, ó, como é que você agora, Sandra Poderosa, Entero Gold, está se sentindo como enteroterapeuta? Conta para mim. Gente, eu estou me sentindo muito feliz, né? Muito feliz, assim, por ter conseguido pagar meu curso, por ter chegado até aqui, ser Entero Gold, e mais ainda, né? Eu vou poder ajudar muito mais os meus clientes daqui para frente, porque eu vivi o processo, né? E então eu sei do que esse processo é capaz. Então, o mais importante aí, ser Entero Gold, é ter o prazer de passar para os meus clientes esse processo que traz resultados realmente extraordinários, e eu sou prova viva
disso, né? Maravilhosa. Sandra, aqui do outro lado dessa telinha, assistindo esse vídeo agora, tem uma pessoa como a Sandra estava há um tempinho atrás, com medo, insegura, na dúvida se entra ou não entra na formação em interoterapia, tá apertado, enfim, deixa uma mensagem do seu coração para essa pessoa aí que está agora no lugar que você estava um tempo atrás. Ah, olha, eu deixaria assim, olha, valeu a pena, né? Valeu a pena ter se esforçado, valeu a pena ter buscado esse conhecimento, né? Porque hoje, se eu tinha medo lá atrás, né? Hoje eu não tenho mais esse medo. Eu gosto de usar a palavra assim, olha, seja ousado. Então, é o que eu deixo, seja ousado, porque eu sou cristã, né? Então, eu sempre falo isso com as pessoas assim, o que eu gosto de fazer é incentivar o outro, né? E eu falo assim, olha, seja ousado, porque Deus nos deu um espírito de ousadia, né? E não de medo, de insegurança. E aí eu segurei firme nessa frase, seja ousado, porque quando a gente ousa, a gente consegue chegar a um resultado. Sandra, gratidão por você ter vindo aqui, por você ter contado essa história. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente fica nervoso, dá um suadorzinho, mas eu creio assim que essa mensagem vai chegar no coração e na casa daquelas pessoas que realmente precisam dessa transformação e vão ter essa transformação e esse resultado como você está tendo. Então, eu só tenho gratidão mesmo por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, né? Primeiro Deus e depois, né? Eu agradeço a Deus por ter te colocado aqui no meu caminho, porque eu estava procurando algo que realmente fizesse diferença minha clínica aqui, no meu tratamento, e graças a Deus ele te colocou no meu caminho. Gratidão também.